Eu não sei, deputados, o que passa pela cabeça de um senador da República que representa o Ceará. Veja bem, deputado Márcio Pacheco, representa o Ceará, um estado na região Nordeste que, junto com o conjunto dos demais estados, apresenta indicadores de IDH, na maioria dos seus municípios, ainda muito baixo. Eu queria saber, deputado Márcio Pacheco, o que motiva um senador de um estado como esse, que seguramente ainda não venceu a questão do analfabetismo. Deve ser um indicador alto de analfabetos, jovens e adultos. Seguramente ainda não venceu a questão da educação inclusiva dos alunos não portadores de deficiência com qualidade. Seguramente tem demandas enormes de mão de obra de baixa qualificação. Educação infantil com passivo ainda a ser atendido, que seguramente fica muito acima da média dos estados brasileiros. O que leva, deputado Márcio Pacheco, a um senador desse estado, senador da República, apresentar uma contribuição de uma emenda parlamentar à meta 4 do Plano Nacional de Educação, que é uma meta, eu diria, de profunda responsabilidade cidadã. Nós estamos falando daqueles que sempre foram os mais excluídos. Os mais excluídos. Pegamos a história da educação brasileira, seja na fase do Império e na fase da República, até 10 anos atrás, só cuidava de jovens e adolescentes portadores de alguma deficiência, as APAES, as pestalozes, as APADAS, que foram constituídas de que maneira? Ausência do Estado, completa ausência do Estado. O deputado Jânio sabe que eu estou falando, que conhece a luta das APAES da região dos lagos, a luta hoje para sobreviver, mendigando recursos públicos, A ausência completa do Estado fez com que pais e mães, chefes de família, deputado presidente, que tinham entre os seus dependentes crianças portadoras de deficiência, a se reunirem nessas associações. Não há ninguém nessas associações que não tenha um profundo comprometimento com a causa coletiva da inclusão dos excluídos. Agora, o que leva um senador do Ceará a falar que a partir do novo Plano Nacional de Educação, em 10 anos, que seguramente não é para o ano que vem, mas em 10 anos, vai se acabar o convívio e a possibilidade da coexistência de escolas especiais com escolas inclusivas? O que leva esse senador a dar uma contribuição dessa? Ele está a serviço de quem? Quem que ele está a serviço? E quem, deputado presidente, em sã consciência, em um país que tem uma dívida enorme, país que as pessoas portadoras da deficiência física ainda têm dificuldade de acesso aos prédios públicos e ao transporte coletivo. Agora imagine os deficientes mentais, os deficientes auditivos, visuais, que não têm acesso a uma escola qualificada, capacitada, com sala de material, com professores com as ferramentas necessárias. O que leva esse senador? Eu teria uma palavra para isso, deputado Márcio Pacheco. A excelência foi muito elegante. Isso é um crime. É um crime, pô. Nós estamos falando de um crime que não é só pedagógico, não. É um crime. Porque com um simples projeto de emenda do Senado, você vai encanetar o encerramento de instituições que estão aí, algumas há quase 100 anos, outras há mais de 100 anos, poucas, tá? Por uma simples canetada de uma emenda parlamentar. Não, senhor presidente,
Nós vamos encaminhar ao Senado, eu e o deputado Márcio Pacheco, pelas duas comissões. Vamos ler amanhã aqui em plenário, para ver se os deputados apoiam o manifesto da Assembleia, apontando para o Congresso Nacional que a iniciativa desse senador do Ceará é uma iniciativa com todos os níveis de irresponsabilidade e que vai gerar um crime que vai excluir ainda mais aqueles que têm algum atendimento nessas instituições. Todos os deputados sabem do que estamos tratando aqui. Nós sabemos que a educação, o seu sistema, ainda não é um sistema incluído, a chamada pedagogia da inclusão. Nós não temos ainda uma rede, nem nos seus aspectos físicos. O que dizer nos aspectos metodológicos, que exigem pessoas qualificadas, que exigem pessoal multidisciplinar apoiando o professor, que exige muitas vezes dentro da sala de aula, além do professor regente, um professor junto, dependendo da dificuldade apresentada para aquela inclusão. Imagine a calamidade que vai se transformar o sistema educacional brasileiro, com o pouco que essas entidades atendem, que nós sabemos que muitos ainda estão excluídos, muitos, nos cantões aqui da região metropolitana. O estado do Rio de Janeiro, deputado presidente, tem 4 escolas especiais mantidas pela rede, e todo ano a secretaria tenta fechá-las. Todo ano. Niterói tem 2, a Unisullivan e uma outra que me foge o nome lá no Barreto. Outra em São Gonçalo, se não me engano, outra em Caxias, dita hoje inclusive. Todo ano a Secretaria de Educação exerce uma pressão para que aquelas escolas sejam municipalizadas. Todo ano. Sabedor o secretário de Educação que a maioria das cidades não estão preparadas nas suas redes regulares para receber essa inclusão. Então nós temos aqui, deputado Márcio, fazer um grande movimento em nome da Assembleia Legislativa de apoio às APAES, às APADAS, às pestalozes. Quero que Vossa Excelência desdobre a nossa audiência, convidando os demais deputados para que a gente discuta o financiamento dessas instituições, que não é só garantir a sobrevivência aqui no Plano Nacional de Educação, não. É o Estado também ser mais responsável na inclusão pela aplicação dos seus recursos. Vossa Excelência, 2 anos atrás, presidiu uma audiência que eu estive presente, onde as APAES estavam pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado liberasse alguns R$1.000 e eles pudessem pagar salários atrasados de não sei quantos meses. Olha cá, um governo que aplica 1,3 bilhões no Maracanã. Esse governador aplicou 1,3 bilhões no Maracanã. O mínimo desse recurso, se aplicado na educação especial, se canalizado para ajudar a essas instituições que sozinhas conseguem ajudar com que boa parte desses excluídos se sintam mais incluídos, seguramente a realidade seria outra. É deprimente a gente ver um dirigente de APAE mendigar, um dirigente de pestalozes bater na porta do governo pedindo por favor, e depois ainda ver dos órgãos de controle de contas apontando que eles estão incorrendo na improbidade administrativa. Ainda existe mais esse problema. Além da falta de repasse de recurso público, que deveria ser o primeiro. Já terminando, senhor presidente, se o Fundeb estabelece o pagamento em dobro para o aluno com deficiência matriculado na escola regular, essas escolas especiais, deputado Márcio Pacheco, deveriam ter 10 vezes esse valor por cada aluno. E nós sabemos a qualidade do trabalho que elas oferecem. A sociedade sabe. Nós não estamos falando de uma OCIP ou de uma ONG que um grupo político funda para fazer recurso e tomar recursos do Estado. Não.
A sociedade sabe que nós estamos falando das APAES, que estão lá nas cidades há décadas e décadas. Estamos falando das pestalozes, que estão lá também há décadas e décadas, das apadas da vida, as únicas que ao longo da nossa história educacional fizeram uma inclusão com responsabilidade, com carinho, com amor, com fraternidade, com a emoção. Então, deputado Márcio, tenha certeza que a Comissão de Educação estará junto a Vossa Excelência nessa luta. Lamentavelmente, não temos como ir além do que aqui trazemos com o Poder Executivo, mas eu espero que Vossa Excelência, que é da base de apoio, como o deputado Jânio Mendes, e hoje nós temos um secretário, aliás, há algum tempo, secretário de Assistência Social aí, Promoção Social, é membro da casa. Sensibilizar esses secretários para a importância que é o investimento nessas instituições. Representam compromisso social, representam seriedade, representam responsabilidade social com o cidadão excluído. Muito obrigado, senhor presidente.